Olá você, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. Plenárias, está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 30 e 31 de março de 2016. Karina, eu tenho a impressão que o grande destaque da semana está na sessão plenária da quinta-feira, sobre a qual vamos falar daqui a pouco. Mas também tivemos julgamentos importantes na sessão plenária da quarta-feira. Eu diria que a quarta-feira foi marcado por decisões com votação unânime no plenário, embora o resultado final tenha sido pela negativa de 2 recursos extraordinários. E a quinta-feira foi a quinta-feira da maioria. Os ministros acabaram ratificando a liminar concedida pelo ministro Teori Zavascki, com uma parcial divergência do ministro Marco Aurélio e do ministro Luiz Fux, criando, portanto, uma ratificação por maioria e também o resultado de um julgamento que desde 2010 já havia começado aqui na Suprema Corte e que aguardava o voto do ministro Edson Fachin, apresentando um voto vista que foi pedido na época pelo ministro já aposentado, Joaquim Barbosa. Então, na quinta-feira, julgamentos por maioria, mas confirmando tanto a liminar dada pelo ministro Teori Zavascki, envolvendo a interceptação telefônica do ex-presidente Lula e que havia também uma comunicação telefônica com a presidente da República, e também a declaração de inconstitucionalidade de 2 leis do Estado do Tocantins, que, de uma certa forma, ao entendimento da maioria que acabou se formando com o voto do ministro Edson Fachin, violava a Constituição no que tange à irredutibilidade de vencimentos de servidores e uma possível violação do direito adquirido. Na quarta-feira, 2 julgamentos também de peso. Os ministros negaram provimento por votação unânime, a quarta é da votação unânime, e um recurso extraordinário que confirmou a constitucionalidade de uma alíquota diferenciada que deve incidir sobre a folha de pagamento de instituições financeiras, bancos, por exemplo, por conta da sua lucratividade. Então, há um tratamento diferenciado e os ministros entenderam que a própria Constituição autoriza essa alíquota diferenciada em razão do princípio da capacidade contributiva. E ainda na quarta-feira, os ministros também, por votação unânime, acabaram entendendo que a morte de um preso dentro de um presídio e que está sob a proteção do Estado, não obstante tenha acontecido em razão de suicídio ou de homicídio, não importa, se o Estado não tomou a cautela para custodiar esse preso e acabou acontecendo o evento morte, a menos que ele prove que houve toda uma circunstância para que isso não acontecesse, existe sim a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar a família do preso morto. Quarta da votação unânime, quinta da maioria no plenário do Supremo. A questão das escutas daqui a pouco na sessão da quinta-feira. Vamos começar exatamente com esse último tema abordado pela Karina, que foi na sessão plenária da quarta-feira, na qual os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram a responsabilidade do Estado na morte de um presidiário. Os ministros entenderam que, além de garantir a integridade do preso, cabe ao Estado provar que o fato não teria relação direta com as péssimas condições do sistema carcerário. No julgamento de um recurso extraordinário, a Suprema Corte discutiu a responsabilidade objetiva do Estado com relação à morte de um detento. O Estado do Rio Grande do Sul queria afastar essa responsabilidade, já que as investigações não provaram se a morte foi por homicídio ou suicídio. Os ministros negaram provimento ao recurso e entenderam que, sempre que o preso sob custódia sofre algum dano, cabe ao Estado provar que não existe relação direta entre a morte e as condições precárias do sistema penitenciário. Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso 49, o Estado é responsável pela morte de detento, admitindo-se a comprovação pelo poder público de causa excludente do nexo de causalidade entre a sua omissão e o dano sofrido pela vítima, exonerando-o do dever de reparação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, lembrou que o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. São mais de 600 mil presos. Para ele, a decisão da Corte representa um grande avanço para o sistema prisional brasileiro. Essa decisão fará com que o Estado tome mais cuidado com relação àqueles que estão sob sua custódia.
Durante a sessão, os ministros também negaram recurso extraordinário a um banco do estado de São Paulo, que questionava o acréscimo de 2,5% na cobrança de contribuição previdenciária em folha de pagamento dos funcionários. A defesa do banco argumentou que a cobrança seria inconstitucional, contrária ao princípio da isonomia e que o aumento só poderia ter sido autorizado por lei complementar, por se tratar de um novo tributo. Parece evidente que não estamos a falar da criação de um novo tipo de tributo. E esta circunstância, à luz da Constituição Federal de 1938, tem, meu modo de ver, o assento no princípio da igualdade em dois subprincípios, o da capacidade contributiva e da equidade para a manutenção do sistema de seguridade social. Logo, não estamos, portanto, a falar em matéria que esteja jungida à reserva de lei complementar com o devido pedido de vênia, os entendimentos em sentido diverso. Em 91, entra em vigor a lei cuja inconstitucionalidade está sendo suscitada, especialmente do parágrafo 1º do artigo 22, Lei 8.212, que, a rigor, densifica, em nosso modo de ver, aqueles princípios constitucionais. Essa densificação é, a rigor, como disse, do princípio da igualdade, entendido aqui na dimensão constitucional, e, de fato, a Constituição há de ser o único norte, e ela, de fato, o é nesta compreensão que estamos a propor. E, nesta medida, a emenda constitucional 20, que entra em vigor em 1998, vai ao encontro dos princípios constitucionais e da própria previsão que o legislador infraconstitucional fez nesta lei de 1991. O relator foi seguido e a decisão foi unânime. As instituições financeiras têm implementado uma progressiva diminuição do uso de mão de obra em razão da informatização da sua atividade, diminuindo a base econômica sobre a qual incide a contribuição patronal, que é a folha de salários. Ademais, trata-se de segmento econômico específico que apresenta altas taxas de lucro. Esses fatores, considerados sob uma perspectiva substancial e não meramente formal da isonomia tributária, ao contrário de interditar, legitimam a imposição de tributação considerada mais equitativa, como a que foi estabelecida pelo legislador ordinário. De modo que eu também estou negando provimento ao recurso e estou acompanhando a proposição de tese formulada pelo ministro Luiz Edson Fachin. Como voto, presidente? Karina, falando especificamente, primeiramente, da questão dos presídios brasileiros ou da responsabilidade objetiva do Estado em caso do evento morte, como aconteceu nesse caso que veio ao Supremo Tribunal Federal. É a questão da situação precária do sistema penitenciário brasileiro que volta ao plenário do STF. Sem dúvida, o ministro Luiz Fux, relator desse recurso extraordinário, ele lembrou bem um direito fundamental que todo preso tem, que é a integridade física e moral durante, não só durante o cumprimento da pena, mas no tratamento dispensado a esse preso que ainda não tem uma condenação. O Estado, a partir do momento em que prende uma determinada pessoa, nós temos ali um ser humano que é detentor da chamada dignidade da pessoa humana também, que, de acordo com a Constituição de 88, foi expressamente estabelecida como um princípio fundamental da República. E o Estado não pode negligenciar nesses pontos. Havendo o evento morte, a integridade física do preso foi violada enquanto direito fundamental, e aí existe sim o dever do Estado indenizar, independentemente de culpa. É assim que a gente tenta explicar o que é essa responsabilidade objetiva do Estado. Havendo ou não a culpa do Estado, ele tem o dever de indenizar. Ele tem essa responsabilidade, a menos que ele prove que tomou todas as precauções. Então, existia um preso que estava acometido com alguma doença, houve toda uma assistência à saúde desse preso e aconteceu o evento morte. Talvez nesse caso não haveria a responsabilização, mas pelo que a primeira instância, o tribunal acabou confirmando a indenização, ainda que o laudo da necrópsia não tivesse sido conclusivo, se fosse homicídio ou suicídio, o ministro Luiz Fux disse, não importa, o evento morte, desde que não cumprido o dever do Estado de comprovar que houve o dever de proteção efetivo, tem o dever de indenizar
está caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado. Karina, vale lembrar que, com relação a esta decisão e também ao outro recurso extraordinário que foi julgado na sessão plenária da quarta-feira, ambos tinham a chamada repercussão geral reconhecida. Significa que, especificamente para estes casos, 182 processos que estavam sobrestados, ou seja, suspensos no seu julgamento, agora têm a decisão garantida por meio destas decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso foi na sessão da quarta-feira. Depois do intervalo, você vai conferir. O Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão da quinta que nos processos da chamada Operação Lava Jato, que envolvam escutas telefônicas com autoridades com prerrogativa de função aqui no Supremo Tribunal Federal, estes processos têm de ser encaminhados à Suprema Corte. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com plenárias. Agora com os destaques da sessão plenária da quinta-feira. Naquela sessão, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os processos da chamada Operação Lava Jato, especificamente aqueles que envolviam o ex-presidente Lula e nos quais houve as escutas telefônicas envolvendo autoridades com a chamada prerrogativa de função, estes processos têm de ser enviados aqui para a Suprema Corte. Os ministros ainda vão julgar o mérito do caso para decidir o que pode ou não permanecer sob investigação da Suprema Corte e o que deve voltar para a Justiça Federal do Paraná. O relator, ministro Teori Zavascki, defendeu a suspensão imediata dos efeitos da decisão do juiz Sérgio Moro, que quebrou o sigilo de conversas telefônicas entre o ex-presidente Lula e autoridades que têm prerrogativa de foro. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o magistrado de primeira instância perde a competência quando há registro de conversas envolvendo pessoas com foro privilegiado. E o que nós vimos nesses fatos, com a comoção que eles geraram, inclusive com a possibilidade de prova ilícita na conversa da senhora presidente da República captada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, captada depois da decisão de encerramento da coleta e divulgada ao arrepio da Constituição e da lei, é algo absolutamente inaceitável num Estado democrático de direito. Ninguém no Estado democrático de direito está acima da lei. Ninguém. A presidente da República não está, os ministros não estão, os parlamentares não estão e os magistrados também não estão. O relator, ministro Teori Zavascki, também determinou a remessa ao STF dos procedimentos investigatórios que envolvem interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal, que registraram conversas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros ainda vão decidir se as investigações serão ou não desmembradas. Cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal e não a qualquer outro juízo decidir sobre a cisão das investigações envolvendo autoridade com prerrogativa de foro na Corte, promovendo ele próprio deliberação a respeito do cabimento ou não dos contornos do referido desmembramento. Eu saliento isso porque aqui, como se viu, houve uma manifestação sobre a existência ou não de influência perante o próprio Supremo Tribunal Federal, por parte de ministros de Estado. No caso, matéria que evidentemente não é da alçada de juiz de primeiro grau, segundo a nossa jurisprudência. No caso em exame, não tendo havido prévia decisão desta Corte sobre a cisão ou não da investigação, cisão ou não da investigação, ou da ação relativamente aos fatos indicados, envolvendo autoridades com prerrogativa de foro no Supremo, fica delineada nesse juízo de cognição sumária, quando menos, a concreta probabilidade de violação de competência prevista no artigo 102.1b da Constituição da República. Diante da relevância dos fundamentos da reclamação, é de se deferir a liminar pleiteada para que essa Suprema Corte, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não de seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados. Procede ainda, disse eu, o pedido da reclamante para cautelarmente sustar os efeitos da decisão que suspendeu o sigilo das conversações telefônicas interceptadas. São relevantes os fundamentos que afirmam a ilegitimidade dessa decisão. Em primeiro lugar, porque é emitida por juízo que, no momento de sua prolação, era reconhecidamente incompetente para a causa, ante a constatação já confirmada do envolvimento de autoridades com prerrogativa de foro, inclusive a própria Presidente da República.
Em segundo lugar, porque a divulgação pública das conversações telefônicas interceptadas, nas circunstâncias em que ocorreu, comprometeu o direito fundamental à garantia de sigilo, que tem assento constitucional. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição, somente permite a interceptação de conversações telefônicas em situações excepcionais, entre aspas, diz a Constituição, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, fecha aspas. Há, portanto, quanto a essa garantia, o que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal denomina reserva legal qualificada. O relator foi seguido pela maioria e parcialmente pelos ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. Os dois ministros discordaram em um ponto do voto do relator. O envio dos autos à Suprema Corte suspende as investigações da 13ª Vara de Curitiba com relação a todas as gravações telefônicas do ex-presidente Lula. A questão é que a maioria das pessoas interceptadas não tem direito à prerrogativa de foro. O meu único ponto de divergência é o sobrestamento de tudo. Eu entendo que não se deve sobrestar as ações em relação a imputados que não detêm prerrogativa de foro, porque as ações não são conexas, os fatos são completamente diferentes e não gerarão o processo simultâneo. Entendo que os procedimentos investigatórios que digam respeito a pessoas naturais que não gozam da prerrogativa de serem julgados pelo Supremo devem ficar no juízo da 13ª Vara. Não houve julgamento do mérito sobre a questão. O entendimento foi seguido pelos ministros para que a Corte, única responsável por essa avaliação, possa determinar o que deve ou não ser investigado aqui no STF. Nenhuma medida de caráter investigatório ou probatório pode ser levada a efeito por juízo incompetente, tendo em conta o foro privilegiado que compete, enfim, ser apreciado por esta Suprema Corte. Eu me louvo também no artigo 5º, inciso 37 e 53 da Constituição Federal, igualmente no artigo 86, caput da mesma carta, 102.1b, c, 105.1a, também Vossa Excelência já fez referência ao Código Penal, artigo 84, e o artigo 2º da Lei 8.038 de 1990, para acompanhar integralmente o ministro Teori Zavascki, ratificando também a liminar concedida por Sua Excelência. Pois é, Karina, houve, portanto, o referendo na liminar. Aliás, até uma situação que ela é pouco comum, referendo em medida cautelar em reclamação. O próprio ministro, inclusive, Teori Zavascki, ele fez a observação no plenário, dizendo que, pela importância do julgamento, pela grande repercussão que tem esse julgamento, ele resolveu submeter a medida cautelar, a decisão dele da medida cautelar, ao referendo do plenário. O próprio ministro Marco Aurélio fez uma observação nesse sentido também, até por conta da possibilidade de sustentação oral, nesse caso especificamente, em função de todas essas questões. Um caso semelhante, Cadu, só te cortando claro, assim e fazendo, como diz o ministro Gilmar Mendes, um obter dictum, esse procedimento ele é bastante comum também, por exemplo, no caso da execução da pena de alguns condenados que estão sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, no caso da ação penal 470. Recentemente, o ministro deu uma decisão acerca da progressão do regime para alguns apenados e ele submeteu essa decisão primeira ao plenário do Supremo Tribunal Federal para ter a confirmação, a ratificação dos demais ministros, mas seria uma decisão que ele poderia ter tomado monocraticamente. Mas para participar os pares, não é, de uma certa forma, dessa decisão que, de uma certa forma, é relevante também para o próprio ministro. Então, trazer algumas questões que podem ser decididas monocraticamente para uma discussão em plenário, fica a critério do próprio relator e foi o que aconteceu nessa reclamação. Agora, Karina, houve o referendo na medida cautelar, mas foi uma decisão por maioria, como você disse, inclusive, no início do nosso programa de hoje. Qual foi o ponto específico? Foi um pouco mostrado na reportagem, gostaria de aprofundar um pouco isso, a divergência que foi apresentada pelo ministro Luiz Fux e pelo ministro Marco Aurélio. É interessante a gente pontuar que foram duas situações decididas nesta liminar.
como você disse no início, na chamada, ainda não foi decidido o mérito dessa questão, apenas em caráter liminar e com execução imediata, inclusive que o plenário autorizou que a não divulgação dessas informações acontecesse de forma imediata, independentemente da publicação do acórdão. Essa foi uma decisão também proferida pelo plenário. Mas eram 2 pontos que nós devemos observar. Primeiro, a remessa de todos os procedimentos que envolvessem essa interceptação, envolvendo a Presidente da República e demais autoridades que têm como juiz natural o Supremo Tribunal Federal, e, num segundo momento, a decisão pela suspensão da publicação de quaisquer outras gravações que tenham ocorrido nesse sentido, para que os efeitos não fossem, estendidos ao longo do tempo. Então, com relação a essa segunda parte, por votação unânime, os ministros concordaram com essa eficácia imediata, inclusive, essa execução imediata da liminar. Mas em relação à remessa de todos os procedimentos que envolvessem essa interceptação com a Presidente da República e outros que envolvessem também demais autoridades, o ministro Marco Aurélio disse, não precisa ser mandado todos os processos, inclusive os conexos a esse, em que não se verifique a presença ou, pelo menos, a conversa telefônica com autoridades. Remete-se apenas àqueles em que as autoridades aparecem. E aí sim fica mantida a prerrogativa de foro em razão da função para o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Para os demais, não. E a decisão do ministro Teori Zavascki veio nesse sentido de ampliar um pouco mais. Então, eles concordavam com a remessa e concordavam com a suspensão dos efeitos dessa divulgação das interceptações telefônicas. Mas não concordavam, ministro Marco Aurélio e ministro Fux, que todos os processos, mesmo aqueles que não tivessem autoridades envolvidas, fossem encaminhados ao Supremo. Então, era uma questão uma questão menor, não é, nessa discussão, mas que acabou prevalecendo a decisão in totum do ministro Teori Zavascki, confirmando a liminar. O mérito deve ser discutido no momento posterior. Essa questão, inclusive, relativa ao que foi decidido, não significa que houve a decisão no sentido de que as questões envolvendo as declarações, o que foi afirmado pelas autoridades como for por prerrogativa de função, que já haverá julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A determinação é que essa decisão deverá ser tomada no foro competente, que é o Supremo Tribunal Federal. O desmembramento do processo é uma decisão posterior. Então, nesse momento, a remessa que o ministro, inclusive ontem na sessão, ele disse, a remessa já foi, inclusive, feita. E agora não se pode divulgar mais nada. Esse é o efeito prático da decisão. Agora, o que fica no Supremo e o que volta para a 13ª Vara Federal em Curitiba, deverá ser decidido em outro momento. Karina, ainda na sessão plenária da quinta-feira, houve o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4013, que foi questionada a validade de 2 leis do Tocantins, 1866 e 1868, as duas de 2007. O Partido Verde argumentou que as leis teriam tornado sem efeito os aumentos de vencimentos concedidos aos servidores públicos estaduais por leis estaduais anteriores. Os servidores públicos estaduais teriam adquirido o direito aos aumentos desde a entrada em vigor destas leis e que as suas revogações pelas leis impugnadas importariam em redução dos vencimentos dos servidores. Houve uma argumentação interessante nesse caso, né, Karina? As leis que concediam esses reajustes aos servidores, elas entraram em vigor no ano de 2007, mas com previsão de produzir efeitos financeiros em 2008. E antes que esses efeitos financeiros acontecessem, que esses valores caíssem efetivamente na conta dos servidores, essas outras 2 leis de 2007 fizeram revogar aquela primeira que concedia o reajuste. Então, o argumento aqui era de que, uma vez que a lei concede reajustes e entra em vigor, ainda que os efeitos financeiros não tenham sido implementados imediatamente, elas já foram incorporadas ao patrimônio dos servidores e a sua revogação implicaria na violação da Constituição quanto à proibição da irredutibilidade de vencimentos e também uma violação em relação aos direitos adquiridos. A lei não pode retroagir para alcançar nem o direito adquirido, nem o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada. E foi exatamente nesse sentido que o ministro Edson Fachin, trazendo o voto vista que havia sido pedido pelo ministro já aposentado Joaquim Barbosa, acabou decidindo, não é? Já que havia um empate no plenário, pela inconstitucionalidade dessas leis, dizendo que a revogação desse reajuste implicaria sim numa violação constitucional, mantendo, portanto, a lei primeira,
que concediu os reajustes aos servidores do Estado de Tocantins. Outro destaque, portanto, na sessão plenária desta quinta-feira, estes foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. E na semana que vem tem mais. Encontro marcado na quarta e quinta, ao vivo, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Portanto, obrigado pela sua participação, pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.